seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente fala de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, saúde profissional, saúde financeira, para todos aqueles que buscam a vida com mais qualidade. Então, antes de começar a assistir esse episódio, já se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que você acha que tem interesse nesse assunto e vamos falar de saúde, porque a gente sabe que, no fundo, todos nós queremos ter uma vida melhor, mais saudável e com mais qualidade. E hoje eu estou aqui com uma convidada que eu conheci há muito pouco tempo, mas que a gente já fez uma conexão bem bacana. Natália Amarante, que eu já chamo de Nath, porque, né, Rio e São Paulo, todo mundo se chama por apelido. E a Nath é aí uma aquisição da minha pós-graduação da Medicina do Estilo de Vida, que eu comecei agora há pouco tempo lá no Einstein. E eu vou apresentar ela um pouquinho aqui formalmente, como eu sempre faço, e depois eu passo a bola para ela se apresentar da forma como ela desejar. Mas, Nath, já quero te agradecer pela presença, por você disponibilizar do seu tempo para a gente fazer um bate-papo aqui bem bacana. Eu que agradeço. Então, gente, a Nath é Natália Amarante, ela é médica formada pela PUC São Paulo há 10 anos, com residência em pediatria pela Santa Casa de São Paulo, e atualmente minha colega de turma na pós-graduação de Medicina do Estilo de Vida e Coaching em Saúde pelo Einstein. Então, Nath, de novo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Manu. Eu agradeço super aqui a sua participação, ter aceito esse convite e se apresenta de uma forma informal aí, como você gostaria de mostrar para o mundo quem é a Natália? Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer. Estou muito honrada de estar aqui, de verdade, para colocar aí as nossas conversas, como a gente tem feito na pós-graduação. Como você falou, foi uma conexão muito de primeira, assim, né? Eu sou Nath Amarante. Eu já me coloco como Nath mesmo. Eu falo que quando me chamam de Natália, parece que tá bravo já comigo. Sou médica, sou formada pela PUC São Paulo, já há 10 anos. E ouvir você falando assim da minha trajetória, parece até que foi algo tão linear assim, que a gente sabe que não foi, né? E é muita coisa para chegar até aqui. E é o que eu falo, a gente fala muito isso na pós-graduação. Sou médica e agora estou me desconstruindo desse doutora, dessa autoridade, porque eu acho que cuidar da saúde do próximo é muito mais do que isso, né? Principalmente a minha relação com família, com criança, com as mães em específico, né? Então, é isso. E, Nath, falando de trajetória, né? Eu sempre começo repetindo uma coisa igual é ótima, repetindo nos mesmos episódios, algo que eu tenho percebido com frequência com as convidadas, né? A maioria das pessoas hoje a maioria das pessoas que eu trouxe aqui, né? Sim. Optou por seguir um caminho de ensinar ao outro, de levar para o outro algo que foi transformador na sua vida. Sim. Né? Cada vez mais eu tenho percebido isso. E isso, para mim, reflete o verdadeiro propósito, que é essa palavrinha que está tão na moda e que as pessoas estão buscando por ele em lugares equivocados. Exato. Né? Então, antes de a gente entrar no assunto pediatria mesmo, que a gente vai falar aqui muito de saúde infantil e, né, de todo o entorno dessa criança, como foi que a Nath chegou na medicina do estilo de vida? Porque eu tô te perguntando porque eu sei, né? Sim, sim. Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Porque é importante as pessoas entenderem que o que elas tanto buscam está dentro delas e que é só olhar para o passado. Exato. Né? Olhar o que te trouxe até aqui, olhar o que te fez estar nessa busca hoje. Né? Então, conta um pouquinho pra gente desse caminho até chegar à medicina do estilo de vida. Manu, eu tenho muito orgulho, inclusive, de falar dessa trajetória, porque, como você fala com o seu título do livro, A Saúde Está Doente. E eu me vi assim, há 2 anos, né? Em 2021, eu estava adoecendo como profissional, como pessoa.
E eu não estava percebendo isso. Porque, na verdade, a gente é condicionado, quando a gente, na faculdade, a gente é condicionado de que o médico, ele tem que servir, a medicina é um dom e um sacerdócio. Opa. E eu nunca imaginei que isso fosse pegar tão forte em mim de um jeito não tão positivo assim. Porque quando a gente leva para esse caminho do sacerdócio, parece que só a vida do outro importa. A gente serve ao outro. E eu fui deixando a Natália de lado, né? O autocuidado, o meu autoconhecimento, isso eu fui deixando de lado. E eu não estava nem percebendo. Porque é plantão, é aquela correria, a gente tá ali no piloto automático. Apesar de já ter passado pela pandemia, que foi um grande divisor de águas, eu tentei rever a minha vida pessoal e profissional. Mas quando a pandemia acabou, se é que a gente pode dizer assim, voltou tudo com muita força. As pessoas, no geral, doentes, assim, muito além de Covid. Uhum. É uma questão de saúde mental. Então, ansiedade, as pessoas muito estressadas, reativas. E eu me vi nesse lugar. Então, no final de 2021, eu estava em mais de 2, 3 serviços, trabalhando, não A, tendo final de semana. a realidade do profissional de saúde que nunca tem um emprego só, né? Exato. E que eu disse, quando eu me formei, que eu não seria uma dessas. Em 2021, me vi exatamente no lugar que eu falei que eu não estaria. Então, olha que paradoxo. E aí, eu comecei a me frustrar na profissão, me frustrar como pessoa. Eu estava exausta e eu acordava e eu estava cansada e eu falava, gente, não é possível isso. E aí, no começo de 2022, veio o diagnóstico de depressão e transtorno de ansiedade generalizada. E que aí foi uma virada de chave, porque quando você ouve de um colega médico, psiquiatra, que você confia, e ele fala, Nath, sim, você tem esse diagnóstico, e a gente vai começar um tratamento, e eu vou te passar alguma medicação, e ele nem terminou a frase, eu falei, medicação? Ele, a gente vai precisar. E aquilo me bateu de um jeito que eu nunca imaginei. De falar, meu Deus, eu tô realmente com depressão, eu vou precisar entrar com medicação. E aí ele me falou, o tratamento vai muito além de engolir um remédio todos os dias. A sua parte, como paciente, ela tem que estar em dia. E ele me deu um texto, o Word, que eu até postei esses dias na minha rede social, falando sobre os pilares da saúde mental. E eu perguntei para ele, eu falei, Rafa, da onde vêm esses pilares? Ele falou, os pilares vêm da medicina do estilo de vida. E que eu acrescentei espiritualidade, enfim. E aí eu li aquele texto, eu falei, então tá. Então, você ter um diagnóstico e ter uma prescrição médica, ok, eu vou seguir a prescrição, mas o restante vem comigo. Sim, é porque a gente enquanto paciente, e eu falo profissional de saúde, às vezes é o pior paciente que existe, a gente coloca muito, eh, não sei se é o controle, não é a palavra certa que eu quero dizer, mas tipo assim, o médico vai me curar, Isso. né? A gente joga muito essa responsabilidade para o outro, mas a gente tem que trazer a autorresponsabilidade de que ele Exato. está ali só para orientar, é o especialista técnico que está ali para orientar o Uhum, que a gente deve fazer, mas que se a gente não fizer a nossa parte, o remédio é só um paliativo que ou você vai escolher tomar para o resto da vida, que não é a uhum, proposta, exato. né? Ou quando você parar vai voltar tudo de novo, É, né? você falou uma palavra que
me vem nesse um ano e meio, autorresponsabilidade. Porque a gente tem talvez essa mania, esse hábito de se vitimizar, de a culpa é sempre do outro. Eu fiquei doente por causa do meu trabalho. Não, não foi por causa do meu trabalho. Foi porque naquele momento eu não sabia dar os limites. Eu não tinha autoconhecimento suficiente para dar os limites até onde eu podia ir como profissional, Sim. onde Ou até terminava. foi, né, do trabalho, mas associado Isso, a todas as outras coisas que a gente vai empurrando para baixo do tapete, né? exato. E na primeira consulta que eu tive com ele, eu entendi que, cara, isso é comigo. Ele tá aqui prescrevendo a medicação, mas isso é comigo. E você deu a sorte de pegar um profissional que fez esse tipo de orientação, né? Que a gente Maravilhoso. vê o quanto ainda é muito raro a gente encontrar esse Sim, tipo de profissional, né? sim. Principalmente médico, que é toda uma cultura que está Uhum. começando a ser desconstruída, né? A ser... E a gente está fazendo parte disso, graças a Deus. Graças a Deus, exato. Ele foi que abriu o meu olhar para isso. Enfim. E aí você encontrou a medicina do estilo de vida, né? E eu falo, olha, é muito legal isso, porque isso também é uma coisa que eu repito com frequência. Quem ouve meus podcasts já deve estar cansado de ouvir, né? A gente vive perguntando, pedindo muito por respostas, né? Quando a gente adoece ou quando a gente passa por um processo desafiador da nossa vida, muitas vezes a gente pergunta: ah, meu Deus, por que eu? Por que Uhum, comigo? Por uhum, que desse jeito, né? E talvez esse seja o momento que venha para trazer uma outra coisa, que foi o que aconteceu com você, que foi o que aconteceu comigo, que foi o que exato. aconteceu com tantas pessoas que já passaram por essa cadeira aí que eu converso. Sim, Então, ao invés de só pedir as respostas, tem duas coisas. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer a pergunta certa e estar atenta às respostas, é. porque as respostas elas estão na nossa frente o tempo inteiro, Muitas né? vezes elas estão dentro de nós. É que a gente ainda não deixou realmente elas aflorarem. Foi Sim. isso que aconteceu nesse período. Porque eu tive que entrar para dentro, realmente. E eu vou falar, se você não tem um suporte, suporte profissional, terapia, e aí entrou muito mais forte na minha vida atividade física, o yoga, que vai muito além de uma prática de Sim. atividade física, uma meditação ativa, e o yoga me trouxe isso de quem eu sou, o que que eu tô fazendo aqui na prática que eu posso levar para minha vida pessoal, É uma né? reconexão física que Exato, traz junto uma reconexão mental, que traz junto uma nova percepção de realidade, né? exato. E assim, é desafiador olhar para dentro. Oh, É muito desafiador. Então, foi um ano e meio assim de uma reconstrução. E aí, o que aconteceu? Eu consegui ir deixando aquelas coisas que eu não queria mais para mim. Por exemplo, eu trabalhava num serviço, como plantonista do pronto-socorro infantil e trabalhava no ambulatório, atendimento de puericultura, para quem não sabe, pediatria geral, acompanhamento que a gente faz, né, desde o nascimento e acompanha a criança no seu desenvolvimento e crescimento. desenvolvimento, né? E, e aí eu me vi atendendo com 30 minutos, porque eu, eu pedi esses 30 minutos. Porque o padrão é 20 minutos, 15 minutos. Até o ponto de que no dia do médico, isso eu não vou esquecer porque foi 18 de outubro de 2022, quando eu voltei do almoço que eles nos proporcionaram no Um serviço, almoço um chique. almoço chique, enfim, olha como vocês são valorizados. É, eu voltei para os meus atendimentos e eu tinha a minha agenda com encaixes assim, 14, 14 e 1, 14 e 20, 14 e 21. E eu falei, essa é a medicina que eu quero para mim? Essa é a medicina que eu acredito?
e que eu tô fazendo aqui. Foi aí que eu descobri um livro, eu estava me redescobrindo na profissão, e aí eu admiro muito uma médica, pediatra, gastropediatra, a doutora Denise Leles, desde a minha residência. E ela tem um curso, mais de um. Eu comprei o livro dela sobre nutrição, comportamento e estilo de vida na pediatria. Esse é o nome do livro. Do Instituto Primordial. E quando o livro chegou na minha casa, eu, nos stories, marquei a doutora Denise. E ela ficou super feliz e eu falei, vou me inscrever no seu curso. Eu tô muito desapontada, frustrada na profissão e talvez ele me dê um caminho. E ela me abriu como... são essas as respostas, né, que a gente encontra. Ela mandou o telefone dela e falou, tá aqui o meu WhatsApp, me conta a sua história. E aí eu desabafei, eu falei tudo isso que eu tava passando e ela me falou uma coisa que me marcou profundamente e que deu andamento para os próximos passos. Ela falou, se a gente faz parte de um sistema, a gente automaticamente está concordando com ele. Aquilo me pegou de um jeito que eu falei, meu Deus, realmente, se eu não concordo com o sistema, por que eu estou fazendo parte disso? Porque E aí, a gente não é ensinada a fazer diferente, né? A gente estava conversando ali no off, o quanto ainda os profissionais de saúde ainda estão presos aos plantões, aos atendimentos em consultórios, única e exclusivamente. E aí, para fazer mais grana, tem que lotar a agenda, tem que ter mais de um emprego. E isso é na realidade médica, isso é na realidade da enfermagem, sim, isso é na realidade do profissional de saúde. E a gente lida com vidas, né? Não desmerecendo as outras profissões, mas a gente lida com vidas. Eu exato. estava conversando com uma amiga ontem que ela estava me contando um caso de um amigo dentista, que ele estava num nível de exaustão tão grande porque ele precisava fazer grana e lotando a agenda, que chegou ao ponto dele estar fazendo um procedimento e ele tem um apagão, não sabia o que estava fazendo. Exatamente. Né? Então, já está mais do que provado que esse excesso, né, os burnouts da vida, e a gente tem que falar de burnout, e é um assunto que eu estou trazendo muito para cá, ele aumenta significativamente a quantidade de erro médico. Sim, E isso impacta financeiramente na empresa. totalmente. Né? Então, já que as empresas se interessam muito mais pela última linha lá da planilha do Excel, que é o lucro, né? E a gente está vendo cada vez mais o quanto esses números estão sendo impactados. Sim. Então, se a gente não concorda com o sistema, a gente tem que ir de encontro a ele e fazer diferente. E eu acho que a gente está plantando uma sementinha, né? Exato. Tá indo contra o fluxo e que também é um grande desafio. Sim. Porque você falar isso em voz alta, no meio de um ambiente que tá todo mundo seguindo o mesmo passo, indo com a maioria, Seguindo a manada. seguindo a manada. E aí, quando eu falei. E era isso, a gente se encontrava no almoço, no ambiente, e falava, não acho justo isso que estão fazendo com a gente, eu não acho justo essa maneira da imposição da forma como a gente tem que trabalhar, e ninguém estava fazendo nada para mudar. E aí teve um dia que eu falei, gente, se eles não vão mudar, a gente tem que mudar. Eu tô saindo. Nossa, mas você tem outro lugar, você vai trabalhar em outro... Não, mas eu tô saindo. E isso foi, assim, eu fico orgulhosa porque tem que ter coragem também, porque senão você se coloca ali e fala, não, eu vou trocar quando eu tiver outra coisa aqui. E que me deixe firme. Não vai ter. É como a gente fala, não tem o momento ideal, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. A estabilidade, as pessoas buscam nessa estabilidade, e a estabilidade ela não existe. A pandemia veio aí para mostrar para gente que não, né? Nós não controlamos. Eu que sou funcionária pública, né, que tenho uma tal estabilidade com muitas aspas aí, Sim. né? Na pandemia eu adoeci, assim,
praticamente perdi metade da minha renda, porque eu não conseguia fazer plantão extra, porque a gente tem um corte, né? Um corte ali Exato. quando tá de licença, porque eu tinha um outro emprego que eu acabei saindo. Uhum. Então, assim, eu gosto muito de pensar assim, Nath, cara, aí eu vou falar, né, na linguagem mais chula. Eu tô na merda, né? Tá ruim. Tá ruim. O que pior pode acontecer se eu sair daqui? Tipo, beleza, eu vou ficar sem salário. Às vezes eu penso assim, cara, se der tudo errado, Tu- eu vou voltar para Maceió, para casa dos meus pais. Exato. Olha que, Exatamente. olha o pior, O pior. que não é Que não pior, é pior. né? Então, assim, obviamente, né, a gente está trazendo aqui um recorte de sociedade que tem essa condição, que tem Uhum. esse privilégio, né? A Sim, gente sabe que o sim. Brasil tem suas Exatamente. realidades aí bem, né, bem distinta e bem Exatamente. díspare, mas a gente entende que esse podcast aqui está sendo ouvido por um grupo de pessoas que Uhum. tem um certo privilégio, Exatamente. né? Eu tive apoio, sim, da minha família, né, do meu marido, enfim, e logo me recoloquei. Assim, a gente sabe que não é, querendo ou não, assim, a gente está numa profissão de autônomos, e tem um certo privilégio, porque Sim, os serviços estão precisando, né? sim. Então, Tem poucos pediatras no Brasil, né? exato. Então, É, assim, ficar sem ganhar dinheiro, ficar sem emprego, isso eu não fiquei. sim. Eu só não quis mais me sujeitar. Ah, Eu podia diminuir a minha renda, fazer, os ajustes necessários, mas eu não queria mais, sim, fazer parte daquilo, sim. que para mim era um dinheiro que não estava valendo a pena. Eu fiz essa escolha, né? A enfermagem, ela não tem, quer dizer, não tinha, porque hoje em dia já tem. Não tanto quanto o médico, talvez, né? Essa liberdade de ter. Tem. Vamos lá, tem. Vamos falar com pessoas adultas. Vamos, Uhum. vamos falar com pessoas adultas, né? Eu, em 2013, eu fiz essa escolha de ter um único emprego. Sim. Perdi uma renda, fiquei com um único emprego, porque naquele momento eu já entendia que qualidade de vida para mim era um valor inegociável. Uhum. Eu queria ter o meu tempo para fazer minha atividade física, para fazer minha yoga, que foi uma época que eu estava praticando yoga todos os dias e eu preciso voltar para isso. Então ali eu entendi, cara, isso para mim é muito mais valioso Uhum. do que ficar trabalhando só fazendo dinheiro, fazendo dinheiro, fazendo Sim. dinheiro. E é óbvio que para isso eu tive que mudar meus hábitos financeiros também, né? Uhum. Então eu tive que, eu na época era solteira, eu, enfim, não tinha ninguém que para me ajudar financeiramente, Uhum. sou eu e E eu, eu, e eu. né? E deu certo, Sim. né? Deu certo, eu aprendi. Hoje eu continuo fazendo essa escolha de ter um único emprego, que eu quero sair dele, Uhum. mas hoje eu dou graças a Deus que ele é quem me permite, inclusive, ter projetos como esse, Exatamente. né? Me reconheço numa transição de carreira, Uhum. mas porque eu me identifico exatamente com a sua fala. Eu não acredito mais na medicina que eu exerço hoje, Uhum. né? Que dentro do hospital, da forma como é conduzida hoje. Então, por entender Uhum. que ali dentro eu não tenho mais eu não tenho perspectiva de crescimento Sim. profissional, eu não tenho perspectiva de crescimento financeiro Uhum. e muito menos perspectiva de mudar o sistema, porque assim, eu reconheço que eu sou sinistra nas coisas que eu escolho fazer e eu tenho muito orgulho de falar isso, mas eu acho que não ao ponto de mudar o sistema público de saúde É dentro exatamente de um isso. hospital. É exatamente isso. Eu passei boa parte desses 10 anos de formada tentando ir brigar com o sistema. Gente, esqueça. Não dá pra brigar com o sistema. Não O dá. que você precisa fazer então tá, eu não concordo. Então qual o caminho que eu vou seguir? E foi isso. Hoje eu trabalho sim em outro serviço, também particular, até faço plantão, trabalho no pronto-socorro infantil. Um lugar que tem uma demanda menor, e isso, para mim, faz mais sentido, mesmo porque eu continuo fazendo algo que eu acho importante. É importante ter pronto-socorro infantil, assim, tem Sim, urgências, tem claro. emergências, é claro.
mas ainda vejo uma boa parte da população distorcendo, justamente porque o sistema faz isso, né? Convênio médico faz isso, enfim, de você pagar caro por um convênio, ter os médicos do convênio que são necessários. Eu não quis fazer parte disso, mas isso é o meu estilo. Cada um trabalha da forma que acha correto na sua vida. A gente precisa dos médicos de convênio. A questão é que são consultas curtas. Para uma pediatria que eu acredito, de promover saúde desde a infância, de dar autonomia para os pais, para as mães cuidarem dos seus filhos, sem precisar ter que toda hora mandar alguma mensagem para o pediatra, é isso. Eu quero autonomia para cuidar, né? Então eu quero ensinar, eu quero ser aquela pessoa que pega na mão e fala assim, ó, eu tô aqui do seu lado. Não, você tem que fazer isso, entendeu? E eles não têm esse tempo nas consultas. E aí, sobrecarrega o pronto-socorro infantil. Sim. E muita gente procura o pronto-socorro. Eu até fiz uma época pílulas do PSI nos meus stories, fazendo enquetes de: você acha que você deveria ter levado? Com casos, você acha que precisava ter levado? Que é um caso de pronto-socorro infantil, tentando aí, de uma certa forma, Educar, né? educar. Porque é isso, as pessoas elas não são educadas em relação à saúde. E eu tava no lado contrário, né? Eu, como profissional da saúde, doente, como você fala no seu livro. Doente. Então, essa virada de chave de autoconhecimento, autocuidado, que vai muito além de cuidar do skincare. O autocuidado hoje ficou um termo um pouco até banalizado, a gente Sim. tem que tomar cuidado com isso, né? De se enxergar, de me cuidar, procurar esse curso que eu fiz de nutrição, comportamento, estilo de vida na pediatria, juntar com a medicina do estilo de vida e falar, ok, então agora eu consigo levar para os meus pacientes aquilo que eu acredito, Sim. né? Esse foi o intuito de tudo, foi onde me levou para a medicina do estilo de vida e eu me encontrei. A gente está super no começo da pós-graduação e eu A gente fica falei, querendo, né? como eu não sabia da existência disso antes, né? Como? E é cansativo, né? Porque a gente tem aula o dia inteiro na sexta, aula o dia Sim, inteiro no sábado, no domingo até meio-dia, mas quando acaba a gente fala assim, queria mais. exato. Porque é tanta troca boa de realmente, eu acho que ali a gente está se encontrando com profissionais da saúde que Que já têm o pensam, mesmo, sim, que tem o mesmo mesmo pensamento, né? pensamento. E a gente vê como os desafios são muito parecidos, né? Exato. Principalmente, assim, eu me surpreendi bastante com essa pós. Eu não achei que fosse ser majoritariamente de médicos, tá? E eu estou bem Sim, surpresa positivamente positivamente. de ver tantos médicos abertos a mudar mentalmente, né? A gente vê ainda uma certa resistência, né, de algumas pessoas, que assim, talvez seja uma resistência até inconsciente, Sim, né? Tá na fase da pré-contemplação, exato, exato. né? Porque é isso, é desconstruir toda uma cultura de um sistema de profissionais, sei lá, eu sou formada há 20 anos, você é formada há Uhum, 10, cada um com seu tempo. Então, realmente é um processo de desconstrução que está só começando. Por exato. mais aberta, às vezes, que a gente já esteja para aquilo, eu como enfermeira mesmo, Uhum, eu fico pensando assim, tá, beleza, mas eu vou conseguir abrir um consultório? Ou eu vou fazer um trabalho com outros profissionais? Ou eu mesmo fico pensando como eu sim. posso colocar isso na prática, né? Para além de curso que eu queira fazer, sei lá, um curso online, uma mentoria online, mas de realmente abrir a mente para. Deixa eu me abrir aqui para o que está por vir, né? Uhum, Porque. E a gente estava também falando sobre isso, né? De usar a pós-graduação não só para aprender, mas que dali pode sair muita coisa, né? Podem sair muitas parcerias, podem sair negócios, podem sim. sair, né? Ter esse olhar de olhar para os outros lugares que não só o atendimento Uhum, clássico que a gente conhece, né? exato.
E, Nath, vamos entrar agora de cabeça no assunto pediatria, que eu vejo como dentro da medicina, uma área bem desafiadora, né? A gente tá vindo aí numa leva de crianças e adolescentes muito mais adoecidos, né? É uma geração que acelerou muito o adoecimento mental, principalmente por conta da pandemia, né? Eu acho que não só por causa da pandemia, mas por conta de uma mudança de estilo de vida e para ruim, né? Os Uhum. excessos de tela, os jogos online, talvez o não incentivo ao esporte como deveria acontecer, os fast foods da vida, né? E aí Uhum. eu trouxe alguns números aqui. E eu quero que você conte para gente assim, quais os maiores desafios que você tem visto no consultório mais focado nessa parte mesmo de obesidade infantil, de sedentarismo, de adoecimento mental. E aí depois a gente junta tudo isso com o tema mentalidade, Uhum. mentalidade dos pais, né? Sim. Desconstruir também isso aí. Então, estava vendo os dados da Abeso, né? 61% dos brasileiros têm sobrepeso, né? Brasileiros de um modo geral, Uhum. 24% obesos, esse número só cresce, né? A gente tava vendo os dados do Vitgel e tá numa crescente. Não teve nenhum Sim. ano que, opa, esse ano diminuiu. Não, tá numa crescente, só cresce. E quando a gente olha para o cenário de crianças e adolescentes, a gente tem 13% de crianças obesas entre 5 a 9 anos e 7% na adolescência, 12 a 17 anos, que faz sentido, né? A fase do espichão. Uhum. Então, de uma forma geral, eles emagrecem, mas a gente tem 78% de crianças sedentárias e 84% de adolescentes sedentários. Então, esses adolescentes, mesmo sem estar com sobrepeso, eles futuramente serão adultos obesos ou com sobrepeso, né? Como é que você vê essa realidade hoje no seu consultório? A gente sabe, eles até falam que, até vi um dado que me deixou um pouco curiosa. Quanto melhor a condição financeira, melhor é a saúde. Eu tenho minhas Uhum. dúvidas com Eu relação a isso, também. mas eu não vou de encontro aos dados. Sim. Mas como é a realidade de consultório que você vê hoje com relação principalmente esses dois fatores aí, né? Sedentarismo, obesidade e sobrepeso. Uma epidemia. Infelizmente, é uma epidemia de obesidade infantil. A gente está vivendo isso há alguns anos. É, Também, esse dado que você me traz sobre quanto maior, talvez, a renda, melhor a saúde. Não sei, pode ser então que eu esteja um pouco enviesada, Ou porque. se a galera que tem condição está nessa situação, imagina quem não tem, né? Exato. Porque assim, hoje a gente sabe que o acesso à internet, redes sociais, fast foods e tudo isso, uma boa parte é da população que tem boas condições financeiras. Sim. E elas estão escolhendo ir por esse caminho. Eu não vejo muitas escolhas para o saudável. É um desafio, e eu diria mais agora, porque eu tô também nessa transição de atendimento de pediatria geral, puericultura, para pediatra que promove saúde e estilo de vida e bem-estar da família. Eu sinto uma grande resistência, porque a gente está vendo dados absurdos, as pessoas, pelo menos as que têm acesso à minha consulta ou ao pronto-socorro que eu trabalho, que é privado, é, elas têm a informação, são pessoas informadas. Uhum. É como a gente fala, as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Elas sabem que se a criança, se o filho, a filha deles estão doentes, estão com sobrepeso, obesidade, sedentários, elas sabem o que fazer para mudar. E o que eu tô vendo hoje é uma. São famílias que não querem frustrar a criança.
E isso de inúmeras maneiras. Por quê? Se a criança gosta de comer o industrializado, o hiperpalatável, é isso que ela vai ter. Uhum. Porque ela não pode lidar com o não, né? Mas ele sai da escola, então qual é a rotina da criança? Ela fica uma boa parte, muitas em período integral na escola. Então, as crianças mais velhas estão lá sentadas, estudando, como foi na pandemia que elas tiveram que ficar em casa, de frente para uma tela. Quando elas chegam em casa, o contato é conexão humana, família? Não. O contato é com a tela. Então, mais um fator, mais um comportamento sedentário. Aí, a criança não quer comer o que talvez a família tenha ali no jantar. É um hábito, talvez, comer junto, sentar todos à mesa, tirar o celular? Também não. Não é um hábito. Coma em frente à televisão, coma em frente a uma outra tela e sem respeitar saciedade, sem a criança Sem nem saber o que saber o está que está comendo. comendo, exatamente. Então, eu vejo hoje uma cultura de que, desde a introdução alimentar, tá? Tô falando assim, 6 meses, é um bebê. Ele não sabe o que é bom para a saúde dele, o que não é. Quem sabe? Os Os pais, pais. os cuidadores. Então, por que que o meu desafio é grande? Porque o meu desafio não tá em mudar o mindset de um bebê de 6 meses. O meu desafio tá em mudar o estilo de vida dessa família. Sim. E aí é que a gente encontra resistência, porque as pessoas elas sabem o que precisam fazer para mudar, mas elas não estão dispostas a pagar o preço dessa mudança. E é onde vem aí o jogar a responsabilidade para o médico, né? Exato. E mais do que isso, jogar a responsabilidade muitas vezes para uma medicação. O que eu tô percebendo hoje, infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade doente e que quer medicalizar para tudo. Então, eu não tô tendo rendimento no meu trabalho. Eu tomo um remédio para Produzir. produzir. Aí eu chego em casa, eu não consigo dormir, eu não consigo desligar, porque é esse, né? As Sim. pessoas, elas não querem ter um ritual de sono para começar o corpo a relaxar. Elas querem um botão de liga-desliga. Então, eu não durmo bem. Eu tomo um remédio para dormir. Eu não tô conseguindo comer direito, não consigo. Eu quero emagrecer, mas eu não consigo. Eu Tem quero um remédio remédio para para emagrecer. emagrecer. E o que está acontecendo com isso? Eu recebo pacientes no meu consultório, os familiares, as mães. Doutora, meu filho não come. Tem uma vitamina para ele tomar? Tem um remédio que estimule a fome, o apetite dele? Doutora, meu filho não dorme. Posso começar uma medicação? Eu não vou nem citar nomes aqui, Sim. porque as pessoas acham que é só uma medicação, é só. Não, gente, a gente está falando de suplemento, a gente está falando, uma boa parte das vezes, de hormônios e que o Sim. nosso próprio corpo produz. E assim, né? Tudo isso que a gente vê o imediatismo, né? As pessoas querem soluções imediatas para problemas Uhum, complexos, né? Elas não querem. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, né? As pessoas querem a mudança, mas não querem mudar, né? Se a gente pudesse apertar um botãozinho e falar assim: opa, amanhã eu vou ter sono. Opa, amanhã eu vou estar mais magra. Opa, exato. amanhã eu vou estar com a saúde mental em dia. Opa, amanhã eu vou produzir mais. Então, as pessoas querem a mudança, mas elas não querem mudar, né? E eu acho que uma questão bem importante é os pais de hoje, eles não, como a gente na vida, né? A gente talvez não consegue enxergar o lá na frente. Então, será que você, pai, mãe, você está conseguindo enxergar quem vai ser o seu filho, a sua filha no futuro? Porque isso
isso é complexo. Você entende que o estilo de vida dele hoje é o que vai influenciar nesse futuro adulto? Sim. Consegue enxergar hoje? Eu estudo cada vez mais os conceitos, enfim, da epigenética e da questão dos 1000 dias. O que são os primeiros 1000 dias? E vamos além agora, dos 1100 dias. É desde o período pré-concepção, ou seja, como é a saúde desse pai e dessa mãe? Como é a alimentação? Como é o estilo de vida? Atividade física? Como eles vivem? Como é todos os pilares, né? Como é a relação desse pai e dessa mãe? Isso vai influenciar na concepção. A Sim. gente traz com a gente, hoje a gente sabe que a gente traz com a gente a genética. A genética dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. O que as pessoas ainda não tomaram total consciência é de que essa genética, ela pode ser mudada. Ela vai definir a nossa saúde, o nosso bem-estar de acordo com o ambiente que a gente é colocado. Sim, sim. Então, o estilo de vida e tudo que você faz ao redor muda. Isso é o conceito da epigenética. Exatamente. Então, né, falando bem grosseiramente, né, a epigenética, imagina assim, sei lá, vamos dar um exemplo aqui bem basicão, assim. Imagina que você vive numa família que tem um histórico de câncer, Uhum. né? E que você talvez tenha aquele gene para o câncer, que você não tem como impedir que aquele gene venha para você. Mas a epigenética, que é todo esse estilo de vida que a gente tem, ele tem o poder de ligar ou desligar esse gene. Então, Exatamente. você pode ter o gene e ele não se manifestar se você tem um estilo de vida saudável. Exato. Mas se você tem um estilo de vida todo errado, ele rapidinho, a chance dele ligar ali o botãozinho e fazer com que você tenha um câncer também aumenta, Exato. né? Então, poxa, independente da época, da idade do filho, enfim, eu estou grávida, tem como mudar? Tem. Só que tem que partir, dos pais, tem Sim, que partir da mãe. Se o que ela vai fazendo durante a gestação, do que ela vai se alimentar, como vai ser o estilo de vida, se ela vai ser sedentária, se ela vai fazer atividade física, se ela vai ser exposta a muito estresse, sim. como ela vai manejar o estresse dela, como é o ambiente na casa dela, qual é o ambiente que ela vive. Gente, isso tudo Influencia. influencia. E a gente viu alguns dados bem assustadores, né? A gente teve uma aula de nutrição psiquiátrica, psiquiatria nutricional, na verdade, né? Isso. E que a gente viu, né, assim, pais obesos, né, pai e mãe, Uhum. né, os dois obesos, que já tem estudos mostrando, esse é um dado bem duro, gente, para falar, e a gente tem que ter muita responsabilidade, inclusive, para passar esses dados, né, Nath? Mas, assim, a gente já vê estudos com muita robustez falando de crianças que têm algum distúrbio mental que foram influenciados pelo estilo de vida desses pais, né? Com certeza. Crianças que com muito pouca idade apresentam resistência à insulina pelo estilo de vida dos pais, né? Uhum. Isso não de quando ele nasceu, de antes De de ele nascer. antes, exatamente. Então, é um dado bem duro de dar, né? E a gente pensa, quando a gente pensa em mãe, principalmente, né? Eu Uhum. não sou mãe, mas mãe é um ser culpado por natureza, né? Então, É. colocar mais essa carga, a gente sabe da responsabilidade que é isso, Uhum. mas que é um dado que precisa ser mostrado, Sim, né? sim. Então, de fato, e trazer. Se você não se preocupa em cuidar de você, beleza, é a sua vida, é a sua responsabilidade, é a sua escolha. Mas se você pensar que o que você faz hoje na sua vida vai impactar na vida do seu filho daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, Uhum.
né? Eu tenho certeza que isso vai pegar num lugar diferente, Exatamente. né? Porque mãe faz qualquer coisa para salvar a vida de um filho. Exato. Então, se não é que seja pelo amor e pela dor, É. né? Pelos dois. E é aí que eu quero entrar, porque é como eu falei, eu não tô aqui para falar com um bebê de 1 ano. As pessoas ainda ficam com essa resistência do tipo, mas você ainda vai atender criança? Gente, eu sou pediatra, eu Uhum. atendo criança. O que eu quero dizer é que o foco, quando a gente fala de saúde, o foco tem que vir 1 geração, 2 gerações antes, para mudar o desfecho do futuro adulto. Eu preciso falar e colocar algumas práticas e me alinhar com a família. Claro, tem que envolver a família, né? Até porque os hábitos dos próprios pais, né? Não adianta você querer que seu filho coma fruta, verdura, legume, se você está comendo sanduíche, refrigerante e doce, Exato, né? É óbvio que a criança vai querer. exato. E assim, gente, eu, na minha vida, não sou da linha restritiva, não. Ah, não pode, não pode. Porque em algum momento vai para a escola, não sei o quê. Exato, Mas que o que não é bom não pode ser a regra, né? Vai ser um exato. dia ou outro, uma festa infantil, um passeio, uma coisa diferente, e É, não o dia a dia, não é né? sobre restrição. É exatamente isso, não é sobre restrição. É a gente saber que a rotina, ela é importante. Ah, não, mas precisa ser uma coisa muito fechada. Não, gente, mas rotina, eu sempre falo para os pais, gente, rotina traz segurança para a criança. Criança, na primeira infância, tudo, elas precisam de previsibilidade. Então, se a gente quer que ela coma melhor, que ela coma mais fruta e verdura, ela precisa ver com frequência aquilo na frente dela. Ela precisa ver quem mora com ela, no ambiente que ela mora, consumir as mesmas coisas que querem que ela consuma. Sim, Se você quer uma criança que pratique atividade, o brincar, gente, o brincar é simples, entendeu? Não quer usar a tela? Usa, mas usa de uma forma então com a música e que ela vá dançar e que ela com vá se jogo, como um né? jogo Que tem os jogos lá de que pular, brincar, exato, né? que que, Mexer o que corpo. faça movimento. O que eu vejo hoje é uma noção de como se a tela fosse educar. Não, ela ouve, ela vê aquele vídeo várias vezes e ela vai aprender lá a falar, a se comunicar. Não, ela não vai. Porque o ser humano, nós somos seres de conexão. A gente aprende com o outro, a gente aprende aqui nas trocas. A gente não aprende de frente para uma tela, Sim. né? São valores de vida. Neurônio espelho tá aí para dizer isso, né? Exatamente. Neurônio espelho. As crianças, elas vão fazer o que elas veem, Sim, o que elas vão copiar aquilo, né? Então, são pontos importantes que a gente precisa alinhar. sim. Então, sim, sou pediatra e acho que nunca fui tão pediatra como hoje. A gente tem nas mãos nós profissionais da saúde que lidam com a infância e não só profissionais da saúde, pais, né? Cuidadores, educadores, a gente lida com uma faixa etária que muito próspera. A gente tem tudo nas nossas mãos para transformar o futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, Sim. com o que a gente vai passar para essa geração. A gente tem nas mãos uma geração que pode ser Qualquer qualquer coisa. coisa. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente vai querer o quê? Uma geração doente, com sem saúde mental, sem saúde física, com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, Diabetes, hipertensão, hipertensão. a obesidade, a síndrome metabólica, cada vez mais cedo, que a gente está Sim. vendo adolescentes, crianças, adultos jovens, e isso tudo é algo que tem que ser
plantado, são sementinhas que a gente planta para colher lá, senão a gente não vai colher algo diferente. E assim, é uma coisa que a gente está vendo que é muito do Ocidente, né? A gente vê os Estados Unidos aí com 2 anos seguidos diminuindo a expectativa de vida. Obviamente que tem um impacto da pandemia nisso, mas principalmente ao estilo de vida americano, Uhum. né? Eu fiquei bem decepcionada que Que eu sei que você vai falar. eu fiquei bem decepcionada porque existe o conceito das Blue Zones, né? Quem não assistiu, assistam a série Como Viver até os 100 anos, que é a Blue Zone do Japão, que é Okinawa, ela já não é mais uma Blue Zone, né? O estilo de vida de Okinawa hoje em dia é praticado por uma população ali só realmente as pessoas longevas, né? Porque as Uhum. pessoas mais novas, com o advento aí vou falar, McDonald's da vida, Uhum. que chegaram lá, né? A americanização da comida, se é que isso pode. Comida não, produto alimentício, Uhum. né? A gente já vê que aumentou os dados de obesidade lá. Então, assim, eu fiquei arrasadíssima Arrasada. de saber essa informação. Mas é muito o estilo americano que o Brasil vai por esse caminho, né? Assim, gente, o Brasil é um país muito diferenciado no mundo, porque a gente tem uma diversidade de alimentos, né? A gente tem uma sazonalidade de alimentos Sim. muito rica e que não é o mais caro. Ah, beleza. Ah, Manuela, mas eu compro um pacote de salgadinho na esquina que custa R$ 1. Ok, você vai comer Uhum. vai abrir aquele pacote, vai comer ele inteiro e não tem nada de alimento ali. Daqui a meia hora você vai estar com fome de novo, 15 minutos que seja, né? Porque é Exato. carboidrato puro, é química pura, não vai te alimentar, não vai te nutrir. Daqui a pouco você vai ter. Então, quantos daqueles você vai ter que comer para se saciar e levar zero saúde para sua vida, né? E eu sempre falo, cara, comer saudável, que tem isso que a indústria também trouxe muito isso, né? A indústria das dietas, a indústria do comer saudável, dos lights e diets, trazendo uma falsa informação de que comer light e diet que é saudável, que torna Uhum. muito mais caro, e Exato. na verdade comer saudável é descascar mais e desembalar menos, né? É comer comida de É comer comida de verdade. verdade, que É vem da isso. terra. E o que tem acontecido bem no início dessa, como eu falei, da introdução alimentar, ou um pouco mais para frente, com 1 ano, é que essas crianças estão sendo apresentadas bem cedo aos alimentos hiperpalatáveis. O que são eles? É o que a gente não vê na natureza. Ou Sim. seja, a indústria criou algo com bastante açúcar, gordura, ou com bastante sal e gordura, que não existe. Sim, Isso, por que que é hiperpalatável? Porque é uma delícia, é óbvio que a gente não vai. Aquilo foi feito para a gente não parar de comer. E o que está acontecendo? Quanto mais cedo essas crianças são apresentadas, o paladar que está se formando, ele já já ele tá, já já tá entende viciado. como algo normal, o que é muito doce, muito Sim. saboroso. E é óbvio que daí ele não vai achar graça num brócolis, por Pois é, exemplo, tão bonitinho o brócolis. não é? Assim, ainda tem também o desafio que é, né, a indústria alimentícia voltada para a criança, que é, né, Aí a gente vai brigar com outro sistema que é muito que pesado, não dá para brigar né? também. Tem duas coisas que eu queria falar, né? A questão que você falou lá atrás dos pais chegarem pedindo medicação, isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir, de que a gente vai no médico gente, talvez até eu até ontem estava me pegando pensando nisso, né? Às vezes a gente vai no médico que não prescreve medicação, nem pede exame, a gente acha que o médico é ruim, né? Então, desconstruir isso é muito importante desconstruir, porque ao mesmo tempo que a gente fala mal, muita gente fala mal da indústria farmacêutica, e eu Uhum, não estou aqui para falar mal da indústria farmacêutica, eu acho que a indústria farmacêutica salvou muitas vidas, inclusive a minha, sim. né?
Mas que a gente tem que entender que a medicação, ela é um tratamento para o momento que ele tem que ser tratamento, é uma infecção que precisa de um antibiótico. E olhe Exato. lá, porque a gente também vê muitas coisas que não são infecções tratadas como antibiótico, e eu sei porque quando eu eu trabalhei no programa de saúde da família, Uhum. e a gente fazia puericultura, a gente atendia, né? Tinha os protocolos do Ministério da Sim. Saúde para crianças de até 1 ano, Uhum. enfim, né? Todas aquelas faixas etárias ali da infância. E quando a criança às vezes chegava com uma virose, mas não prescreveu antibiótico, né? Tem as hiperprescrições aí de antibióticos, dos corticoides da vida. Então, É uma luta diária é uma no luta diária, né? pronto-socorro. E com relação à indústria alimentícia, né, a gente vê os lobbies, né? O Danoninho que vale mais do que um bifinho, e sei lá, e tantos outros lobbies aí que a gente vê das próprias instituições médicas, né? Que Uhum. é um guideline que sai patrocinado por uma certa indústria, né? Sim. Uma indústria alimentícia. Aí a gente ó, iria além aqui, porque eu acho que vai ser um assunto até que, assim, tabu, Sim, né? sim, claro. Mas que eu também acho que precisa ser falado. Sim. E a gente não tá aqui para brigar com a indústria. O que a Sim. gente quer trazer é consciência para a população. Sim, exatamente. Ok, tudo bem você consumir tal produto XYZ. Você tem consciência do que você está consumindo? É isso. E que eles são ali alimentos recreativos, nem sei se existe essa palavra, mas os comfort foods da vida, que agora também Exato. está se falando muito nisso, né? Eu acho que a gente tem que ter crítica. E eu acho que tá cada vez menos. Sabe por quê? Porque a gente tem informação na palma da mão o tempo todo. E são de muitos lugares. Se a gente não tiver um olhar crítico para aquilo, a gente vai continuar sendo manipulado pelo sistema e Sim, pela indústria. sim, O único problema é que a gente está falando aqui de uma manipulação de crianças. Infelizmente é isso, gente. A gente está sim, vivendo uma marketização da infância, né? E elas são usadas como vendas, como marketing, para conseguir alavancar a venda desse tipo de produto. sim. E são crianças. É, Então, a sugestão que eu posso dar aqui, né, se você tem alguma dúvida com relação à alimentação saudável, à alimentação ideal, existe um material maravilhoso que está disponível aí, que é o Guia o guia Alimentar, alimentar. né? O Guia Alimentar Brasileiro, que, gente, o nosso arroz com feijão, né? Arroz com feijão é poderosíssimo e a gente vê que está até caindo o consumo de arroz com feijão no Brasil. Exato. Eu até voltei a comer arroz com feijão, Eu sabia? também. E é esse o problema. A gente está tão focado, a gente está esquecendo como adultos que a gente está educando outra geração. E a Sim. gente está na geração que o arroz e o O feijão, eles arroz são vilões. o arroz é vilão, o arroz é carboidrato, não pode carboidrato, né? Assim, a gente está falando aqui também, só para contextualizar, de crianças e famílias saudáveis, tá, gente? A gente não tá falando de Sim, pessoas com condições que daí sim tem tratamentos específicos. A gente não tá sim, falando, né, de um nicho específico. A gente tá falando aí da população no geral, crianças saudáveis e que podem sim comer, enfim, de tudo. E é isso. sim, cada Mas, um tem uma individualidade, né? exato. Mas que, de um modo geral, é mais fácil do que se parece, né? Isso, a gente não tá falando também de crianças com transtornos alimentares, não estamos Sim, entrando nisso aqui. sim, A gente tá falando, né, só para deixar, né, claro. contextualizar para a gente poder, cada paciente, é o que eu falo, cada paciente é único. A gente tá tendo uma conversa aqui, mas para conscientizar de que cada família, gente, é única, a gente enfrenta desafios, cada um vai trazer a sua demanda.
E é por isso que nós, profissionais da saúde, somos importantes, principalmente para essa faixa etária, né? Sim, Eu gosto sempre de lembrar que a pediatria, o foco dela não é um médico para ser procurado na emergência. É claro que tem as emergências, sim, vão surgir, mas o pediatra que acompanha essa família é para ser alguém que você tenha ao lado, acompanhamento a longo prazo de saúde, é promover saúde. A gente não está querendo tratar doença, sim. eu especificamente dentro da pediatria geral. Tem os especialistas justamente para isso. A gente vai precisar tratar patologias, eventualmente, óbvio, Sim, né? E a gente tem que estar preparado para esse tratamento. Mas o que eu digo é, o foco é levar saúde. Levar saúde. E isso vai muito além de pesar e medir e falar, meu filho, mas ele tá na curva. Tudo bem, mas eu quero saber o entorno, eu quero saber no geral. Porque saúde não é só a curva, sim. entendeu? Vai muito além. Vai muito além. É igual o exame, né? Os exames aí, os exames laboratoriais, eles podem até nortear para Nortear. algumas coisas, né? Mas o número não fala mais do que o que você está vendo, o que você está me trazendo, né? Uhum. E Nath, você falou, né, de cada família tem uma realidade. E é exatamente essa a proposta da medicina do estilo de vida, né? Uhum. Não é ditar o que você vai ter que fazer, não é nem orientar, é fazer com que você traga dentro da sua realidade quais são as possibilidades que te aproximam a ter uma vida mais saudável, você e a Exato. família inteira, né? Então é cada vez mais o olhar focado no paciente, na criança, na família, porque a nossa realidade enquanto Uhum. pessoa, Uhum. inclusive, né, a gente tende a dar uma orientação de acordo com a nossa realidade, muitas vezes, né? É, Obviamente que não, mas a gente tem um viés. sim. Então, quando a gente devolve isso para o próprio paciente, obviamente de uma forma eh, profissional, de uma Uhum. forma com um método, né? E aí é onde o coach entra e esse vai ser um outro Outro. podcast que a gente vai desconstruir toda essa coisa em torno do coach que é vendido É, de outra forma, exato. né? Então, sim, a gente está dando orientações aqui para o público geral, mas que, obviamente, dentro do consultório, dentro de uma Uhum. realidade de consultório, é cada vez e tem que ser cada vez mais personalizado e Sim, individualizado, né? sim. E, Nath, cara, o tempo voou Vou. realmente, mas Papo bom é assim, né? papo bom é assim. Mas eu queria só falar uma outra coisa antes de a gente encerrar, Uhum. que é também o desafio dentro das escolas, né? Porque às vezes eu vejo muitas famílias, inclusive assim, famílias de amigos, né, que falam assim: poxa, eu criei meu filho com hábitos que, poxa, ele super conseguiu levar, ele super tá adaptado, e aí, quando chega na escola, a escola tem uma outra cultura. Graças a Deus, hoje em dia mudou muito isso, né? Porque Uhum. na minha época de escola era coxinha, refrigerante, pastel. Hoje em dia tem algumas escolas que isso não entra, Sim. mas que também a gente vê que são escolas de público A, É. né? De classe social alta. Uhum. Mas quando a gente olha para uma realidade, escola pública ou até classe média, a gente vê que Uhum. é uma realidade muito distante ainda, né? Sim. Como você vê esse desafio aí? Se é uma coisa que chega no seu consultório através dos pais? Sim. É mais um desafio. E eu acho que cada vez mais a gente precisa levar essa informação também para dentro da escola. É o que eu digo, a gente não vai mudar nada sozinho. Eu, como médica, tentando aqui, não vou mudar nada sozinha. Porque o que a gente estava falando nos bastidores, a interdisciplinaridade, então, isso é fundamental. Eu preciso, sim, da ajuda da nutrição materno-infantil, eu preciso dos educadores, eu preciso da instituição escola, para que a gente tenha um pouco mais de olhar para esses detalhes, que não são detalhes, né? Uhum, uhum. O que eu, o que eu acho é que
vamos supor, uma escola em que as crianças possam levar o seu lanche. O que está dentro da lancheira dessas crianças? Sabe por quê? É claro que eu vou falar aqui algo que vai doer um pouco em algumas pessoas e em algumas escolas, mas a minha concepção a escola é uma extensão da casa. A Sim. educação, ela é feita em casa, mas a escola é uma extensão de educação para aquela criança. Mas tem coisas que a gente faz na nossa casa e que a gente não vai fazer na escola, concorda? Uhum. Então, assim, vai muito além do que serve só na escola. O meu filho, por exemplo, não sou mãe, mas, por exemplo, o meu filho leva na lancheira dele cenourinhas e uma maçã e um iogurte natural, algo assim. Enquanto o coleguinha leva bolinhos industrializados, nome XYZ. Salgadinho, empacotado. Você acha que essa criança aqui que levou a maçã, ela não vai querer provar o do outro? Eu lembro que até na minha época de colégio, se você levasse fruta, não levasse o biscoito bonito da marca famosa, você era considerado pobre, praticamente, Exato, mas é o que a né? indústria coloca na nossa, na nossa vida, né? Na nossa cabeça. Então vai muito além. Tem que ter sim uma política de alimentação nas escolas. Sim, Nutrição infantil tem que ter uma nutricionista. Ah, mas é muito mais prático eu comprar o bolinho pronto do que. Ok, mas é um senso de comunidade. E eu acho que isso tem faltado aqui no sim, mundo. sim. Porque não é só o nosso umbigo, não é só a nossa família. Ah, não, mas o meu filho pode comer doce. Ótimo. Não tem problema nenhum Na sua na sua casa. casa. Agora, num local onde é visto como um local de educação para as crianças, ela tem que partir desde a educação do alimento. Sim, É a mesma coisa do que seu filho, se ele joga papel no chão da sua sala. Tá. Então, mas na escola, ele é ensinado de que lixo é no lixo. uhum, sim, A gente não vai fazer tudo que a gente faz dentro da nossa casa fora dela, dependendo da nossa educação dentro de casa, sim. né? E a gente tem que ter um senso de comunidade. Então, a escola, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um local que precisa ser exemplo na alimentação, precisa ser exemplo nas regras do que a criança vai levar na lancheira. Ah, mas isso é muito. Ditatorial. Exato. Não, gente, se a gente quer melhorar a saúde como um todo, é na escola que eles precisam Sim, também ter uma continuação dessa educação e de saber o que é o alimento bom para comer, sim, né? Exceções são exceções. A festinha na escola que vai ter o brigadeiro, o bolo, isso é uma exceção, não é isso que vai deixar a gente menos saudável. Não é uhum, isso. Mas tem que ter uma rotina, sim. né? E quando eu falo que a saúde está doente, Nath, eu extrapolo o pessoal, sabe? De Uhum. que os profissionais estão doentes. Eu falo que é o nosso sistema Nosso mesmo, né? sistema. É todo o nosso sistema que é muito mais voltado para o tratamento de doenças do que Uhum, por pensar saúde, uhum, né? E por isso que eu também tenho falado cada vez mais que a gente precisa trabalhar a cultura da saúde, onde existe a autorresponsabilidade de eu entender o que é saúde para mim, o que eu uhum, quero para minha vida enquanto saúde, de envolver as instituições, sejam elas públicas e privadas, ou uhum. privadas, né? De trazer essa cultura da saúde, estimulando a alimentação saudável, estimulando o não sedentarismo, estimulando trazendo ali programas que se preocupam com a saúde mental e, Uhum. obviamente, o sistema público, o governo, com a sua responsabilidade Sim, pública, né, de trazer políticas públicas de saúde, saúde. né? Não só de doença. Até porque, às vezes, você tem uma escola, por exemplo, a escola mais cara, que tem todos os esportes, que tem sei lá o quê, estimula a cultura, a música, o esporte, Uhum. nananã. Mas beleza, você tem ali o esporte, mas
como é o seu trabalho para estimular que aquela criança, né? A Uhum, criança, ela se estimula muito pelos colegas, né? Então a gente uhum. vê crianças e adolescentes que vivem no meio de esporte, tem o ambiente é O tudo, ambiente é tudo. né? Já tem estudos que mostram que pessoas que convivem com pessoas obesas tendem a ser obesas, pessoas Sim, sedentárias, por isso que às vezes a gente tem que dar uma mudada nos nossos nos nossos ambientes. E eu ambientes, falo que nem é mudar amizades, é só colocar as amizades em em caixinhas. caixinhas. Essa galera é para isso, essa galera é para isso, porque senão a gente tem muita facilidade de replicar tudo que é bom e Exato. tudo que é ruim, Uhum. né? Então, promover a saúde nesse pensamento de promover uma cultura de É. saúde, né? Nath, a gente ficaria aqui horas Horas falando, falando que é uma sobre isso, delícia. né? Mas é bom que fica com gostinho de quero mais e quem É, sabe a gente repete um episódio aí no outro momento. sim. E antes de terminar, eu sempre faço uma pergunta para todo convidado, que é: o que é qualidade de vida para você? São limites. Assim, é a gente, é autoconhecimento e limite. Então, o meu limite acaba aqui e o do outro também, né? A gente se encontra, é o respeito ao outro. É isso que a gente tá falando de amizades e colocar até nas caixinhas. É, primeiro que eu acho que o autoconhecimento mudou muito a minha vida desse ano pra cá. O autoconhecimento, a autorresponsabilidade e a gente muitas vezes adoece, como você falou em relação ao ambiente, por conta do outro. Às vezes a gente está fazendo coisas no automático que não condizem com o que a gente gostaria para nossa vida, Hum. para nossa saúde, né? Então, qualidade de vida é isso, é autoconhecimento e é limite. A gente poder respeitar isso, nosso e do outro, né? Então, agora, Nath, deixa aí é o momento do jabá. Então, deixa aí seus contatos, onde as pessoas te encontram. Basicamente no Instagram, doutora Nath Amarante, tô cada vez mais O doutor colocando é o quê? DRA, DRA, Nath Nath com com TH, THI, Amarante. Amarante. E ela não é E parente do Rodrigo Amarante, gente. Já não, perguntei isso. não, tem muito. Agora eu tô descobrindo muitos amarantes, né, por aí, mas não sou, gente. E eu tô tentando cada vez mais colocar esse assunto em pauta lá na minha rede social. Gosto muito das trocas. Eu acho que eu tô aqui, na pediatria para servir, para a gente poder ter essa troca e levar informação de qualidade para as Uhum. famílias. Eu acho que só quando a gente tem informação de qualidade, tem consciência disso, é que a gente vai conseguir mudar o nosso ambiente independente do sistema. Sim, Porque se a gente educa pessoas, consegue sim mudar realidades das escolas, dos sim. serviços de saúde, da consulta de 15 minutos. A gente consegue mudar isso quando a gente tem consciência do nosso, do que a gente pode, do que é nosso direito também, Uhum. como cidadão, né? Sim, com certeza. É isso. E, Nath, eu queria te agradecer Tô mais uma muito feliz. vez por você ter vindo, ter aceito o convite. E, galera, se você ainda não me segue nas redes sociais, então vai lá. Meu arroba é manurios, _, que é aquele tracinho embaixo, AL. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Também estamos no Spotify, então vai lá. Curte o canal, ajuda a gente a manter esse canal de pé, né? E a gente de Difundir saúde. de inscrição em inscrição, a gente vai crescendo esse canal para trazer cada vez mais informações, informação com evidência, informação com robustez, informação com responsabilidade, porque o nosso objetivo aqui é difundir saúde de verdade, qualidade de vida, longevidade saudável, porque todos nós queremos viver muito, mas como a gente vai chegar lá? Com que saúde? Então lembre que os hábitos que você tem hoje diz quem você vai ser na sua velhice, porque todos E nós das vamos suas envelhecer, gerações. né? Então é isso. Agradeço mais uma vez. E faltou dizer uma coisa. Meu livro, para quem ainda não tem,
A Saúde Está Doente, Como Sair da Exaustão para uma Vida com Mais Qualidade, né? Onde eu falo de 4 pilares básicos para a gente começar a melhorar a nossa qualidade de vida. Então, tem um link na minha bio para quem quiser comprar e também tem aqui na tela. E na tela vai ter um QR Code e na descrição aqui desse vídeo também tem o link lá para você comprar. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada e vamos viver com mais saúde, porque todos nós merecemos.